Sim. Tá bom, Fernando, pode? Boa tarde. Tudo bem. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, né? Estou pronto para responder aquilo que for possível. Claro, ainda constrangido, magoado e sofrido com tudo que aconteceu com os nossos amigos da Chapecoense. Pois não. Marco, o São Paulo mantinha uma relação estreita com a Chapecoense nos últimos tempos, jogou lá outro dia, Kleber Santana foi atleta do São Paulo, Caramelo, que morreu, estava emprestado, o Denner interessava para o ano que vem. Isso impacta ainda mais na dor de vocês? Como é? Isso impacta essa relação mais estreita dos últimos tempos? Claro, impacta ainda claro. mais na dor? Eu sempre digo que eu, pessoalmente, não pontuo ninguém mais ou menos uma tragédia desse tamanho, né? Eu tinha inúmeros amigos lá, porque trabalhei no futebol catarinense, tanto no Figueirense como no Avaí. Tinha ligação com o presidente Delfim, que sempre me tratou com muita cordialidade. Falamos muito no jogo domingo. Na hora que o jogo estava por terminar, eu passei por ali, fiquei conversando com ele. Depois do jogo, antes do jogo, com o presidente da Chapecoense, com o vice-presidente, com o do conselho, o presidente do conselho, que felizmente não viajou. Enfim, todos ali fui apresentado. Foi terrível para nós, para mim pessoalmente, sofrer o que sofremos, né? E, enfim, os que eram nossos atletas, né, como o Caramelo e o Kleber, que jogou aqui também, claro que tem uma certa proximidade, mas a tragédia é total, não pontuaria alguém mais ou menos que por conta de convivência. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa união dos clubes para tentar ajudar a Chapecoense, né? De que forma o São Paulo se coloca à disposição para ajudá-los e sobre as férias dos atletas. Bem, eu tenho dois aspectos em ajudar. O primeiro, a instituição, que ela é forte, ela sobrevive. A instituição nunca morre. Portanto, nós temos que fazê-la prosseguir com ajudas relevantes, e não, porque se fala muito, quem não é profissional, não, vou emprestar atleta. Qual atleta? Atleta que eu não quero, eu só dou aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Só vou dar um presente ou ajudar alguém com coisas boas, positivas. Não posso ajudar com algo que não é uma ajuda verdadeira. Então, isso é uma obrigação. Mas a parte que mais me toca é porque toda homenagem, todo vídeo, toda fala, ela dura, é efêmera, ela passa rápido. Então as homenagens mais que merecidas devem ocorrer, mas eu fico preocupado com o depois. O que virá depois para as famílias desses jogadores, que eram o apoio de tudo. Um jogador que termina o contrato em dezembro, por exemplo, como ficará a família desse jogador? Ele é chapecoense e deixa de ser, além de ter falecido, o contrato se expirava. Então, eu acho que a ajuda, primeiro e primária e maior, deve ser para as famílias que foram devastadas com esse acidente. Quem vai cuidar dos filhos desses jogadores. E que, obviamente, se dependesse de mim, criar uma situação, o presidente Leco deu essa ideia ontem, de fazer um fundo e que esse fundo pudesse suprir as necessidades dessas famílias por 2, 3 anos, minimamente, que é o prazo de um contrato de um atleta de futebol hoje. Então, que eles tivessem a manutenção de algum valor para que as famílias pudessem se organizar depois dessa perda imensa. Então, em primeiro lugar, para mim, eu veria as pessoas, porque elas que vão sofrer da ausência, da privação, da falta do status social adquirido que um atleta pode dar, isso, esse peso é muito maior. A instituição está lá, ela não morre. Então, ajudar a instituição é um dever e obrigação da CBF, dos clubes do Brasil, mas ela vai continuar. Quem não continua são os jogadores, comissão técnica, são os provedores dessas famílias que ficarão eventualmente desamparadas economicamente. Eu acho que é aí que a gente tem que pensar. E as férias, doutor? As férias nós conversamos hoje, nós vamos fazer, eu perguntei para todos quais teriam problemas
de viagem, porque o jogador planeja isso absolutamente, passagem e tal. Felizmente, são poucos problemas. Então, nós, conversando de uma forma comum, vamos dar a eles esses dias até a terça-feira que vem. Eles ficarão de uma folga, que não é o melhor, mas é o possível, e se apresentam terça-feira da próxima semana, às 15h30, para o compromisso sério e importante para o São Paulo contra o Santa Cruz, que dá ao São Paulo um calendário internacional o ano que vem. Então, de comum acordo, todos compreenderam, e nós vamos fazer isso, e esses dias serão, eventualmente, compensadores para a semana que teremos a mais de trabalho por conta do jogo e do adiamento do jogo. Isso se nada mudar, eventualmente. E, oportunamente, o ano que vem, havendo uma vaga naqueles dias de datas FIFA, tal, a gente dá mais uns 3 dias de folga para compensar essa perda natural aí do adiamento dos jogos. Você falou desse jogo da última rodada, que foi adiada, a final da Copa do Brasil também foi adiada. Como é que você vê aí esse calendário até o fim da temporada? Você acha que de alguma maneira ainda tem clima para que tenha jogos nesse ano? Eu acho que a vida segue. Clima não tem clima, mas é necessário cumprir porque a vida continua. O campeonato tem os seus desígnios legais, o campeonato tem um rebaixamento, o campeonato tem clubes que ascendem a Libertadores, que vão disputar a pré ou Libertadores. Então, legalmente você tem que cumprir o rito de terminar o campeonato. Lamentavelmente, mas a vida se impõe. As coisas que são regradas, elas têm que terminar. O clima não, mas seguramente a necessidade e obrigação legal sim. Então a gente dolorosamente termina o campeonato, mas até fico feliz que o Palmeiras tenha conquistado o seu título antes disso, né? Então deu para comemorar, não tirou o ânimo do torcedor palmeirense, que certamente tiraria. Então, pelo menos isso foi favorável, e aproveito para cumprimentar o Palmeiras pelo campeonato. O que o senhor achou da ideia do Atlético Nacional da Colômbia de declarar a Chapecoense campeã da Sul-Americana? Também envolve outros fatores aí, né, de vaga em Libertadores, esse tipo de coisa. Acho que de uma grandeza imensa, né? Abrir mão, não sei como está o campeonato colombiano, qual o credenciamento que o Atlético poderia ter ou não para disputar a Libertadores, mas um gesto de uma grandeza imensa, e seguramente esses meninos merecem ter esse título na sua história. Acho que foi lindo. O senhor que trabalhou em vários clubes, né, de diversas grandezas, digamos assim, tamanhos diferentes e competições diferentes, como que é feita a logística desses clubes, doutor? É uma coisa complicada? Quem impõe isso são confederações? É o clube que escolhe como vai, como volta? Toda vez que tem uma tragédia, nós vamos apurar as eventuais falhas, né, do sistema. Vocês que falam muito do mata-mata, o mata-mata é empolgante, mas o mata-mata, ele também traz essas dificuldades de você não saber exatamente com quem vai enfrentar na próxima quarta-feira. Eu me lembro que nós jogávamos uma Libertadores, onde havia um clube mexicano envolvido e um argentino. E todas as hipóteses, né, de favorecimento, de possibilidades, daria o clube argentino passar. E o mexicano venceu. E nós tivemos que, de uma quinta-feira, que eles jogaram quinta-feira, de uma quinta para quarta, no meio de uma Semana Santa, organizar uma viagem ao México, onde não pudemos antecipadamente bloquear os assentos, porque as companhias teríamos que comprar 2 lotes de passagens para a Argentina e para o México, e a companhia mexicana também não nos ajudou nisso, e nós tivemos que fretar um voo por conta da carência de passagens aéreas, que é um problema também. Não é o campeonato que tem problema, as passagens das companhias aéreas, as dificuldades econômicas dessas companhias em nos oferecer os assentos, tudo isso é problema. Então o mata-mata cria uma incerteza de semana a semana onde você vai jogar. E aí que abrem essas
esses precedentes ou essas possibilidades de ajustes nem sempre adequados para você fazer a logística da viagem. E você tenta fazer da melhor forma possível. Vamos entender que a solução dada pela Chapecoense foi boa. Pelas notícias, eventualmente, a solução dada pelo piloto não foi boa. E nem sempre nós temos esses conhecimentos todos. Então, acho que a culpa aí, a menor culpa é da instituição que tentou criar uma logística favorável dentro das dificuldades que é jogar na altitude, é jogar em lugares mais difíceis de acesso, você ir eventualmente à Venezuela, você ir para o Equador, você ir para a Bolívia. Nós passamos por essas dificuldades, mas o que há de fazer? Temos que cumprir. Os jornalistas passam por isso. Eu vejo coberturas de vocês em lugares inóspitos, que eu imagino quem teve a coragem de mandar vocês lá. Mas vocês vão, e nós também vamos. Essa é a dificuldade. Marco, tudo bem? Pois não. Aqui, ó. Mediante a todo esse cenário, né, que acabou sendo criado nessa semana, tinha ontem a apresentação do Rogério Ceni, que acabou sendo adiada. O São Paulo pretende ainda apresentá-lo nesse ano ou não há clima e pode o Rogério ser apresentado no primeiro dia ou segundo dia de trabalho aqui no CCT e depois viagem à Flórida? Nós estamos em luto, né? Todos nós estamos em luto, e entendemos que seria absolutamente impróprio qualquer tipo de apresentação ou de momento mais relaxado ou relevante. E então nós estamos pensando em fazê-lo ou na semana que vem, ou após os 7 dias aí da morte do acidente, ou na próxima abertura da temporada. O problema da abertura da temporada é que nós já viajaremos para a Florida Cup. E é uma data também de muito pouca de agregamento, porque logo após o Ano Novo, todo mundo viajando, os repórteres talvez em férias. Então, talvez a gente faça uma apresentação discreta na próxima semana e aí sim, lá na pré-temporada, algo mais concreto. Tudo bem, Marco? Boa tarde. Boa tarde. Primeiros homenagens à Chapecoense. O São Paulo discute alguma coisa para a última rodada? Tem clubes que vão jogar com o distintivo da Chapecoense na camisa, não só no Brasil, na Argentina, outros clubes também vão fazer isso. Colômbia, o Atlético Nacional vai fazer, o Palmeiras com a camisa. E sobre as férias, você disse que, felizmente, poucos jogadores tinham já viagens marcadas. Esses jogadores também voltam, foram liberados? Como todos ficarão, uma ou outra exceção, talvez de alguém em tratamento médico, ou que não vá ser aproveitado na última rodada por qualquer razão, até de final. Por exemplo, o Mena, ele tomou o 3º cartão amarelo. Se ele necessitar de sair antes, não há problema nenhum, nós vamos entender isso. O Kelvin, por exemplo, tem um final de contrato e vem de uma lesão muscular. Então, provavelmente, ele poderá ser liberado. Então, nós vamos ajustar individualmente. A ação é coletiva, mas as exceções sempre existem e desde que ela não nos atrapalhe na montagem do time para a última partida, a gente vai compor com todo mundo e ajudar. Então, eu costumo dizer que toda homenagem emocional ela é muito aflorada, né, e às vezes não é intempestiva e não se raciocina bem. A nossa homenagem está absolutamente junto com a Chapecoense. Os nossos atletas têm pensado em fazer algo também, que isso no futuro será dito. E, obviamente, nós vamos compor e estarmos juntos nessa última rodada, claramente homenageando a Chapecoense da forma que entendermos que é a mais sóbria e não transformar esse momento de homenagem em publicidade. Existe uma grande diferença entre homenagem e publicidade. Doutor, boa tarde. Como que fica a questão do jogador Caramelo? Quais são os trâmites burocráticos a partir de agora numa situação como essa? A família do jogador já entrou em contato com São Paulo, ou São Paulo já entrou em contato com a família? Como que está a situação? Eu acionei o departamento jurídico porque existem coisas que são legais, né? A gente pode querer emocionalmente criar situações que são a necessidade e outras que são legais. Então, quando o atleta falece, né, o contrato é automaticamente rescindido, porque você não pode pagar alguém que não existe mais. Isso é uma questão
duríssima, mas absolutamente real. Então, o que nós vamos criar é ver uma forma que possamos manter isso. Eu até acho que os clubes brasileiros que querem ajudar, cada um poderia tentar pegar uma família dessa e suprir pelo contrato algum tempo. Isso é mais efetivo do que homenagens midiáticas, né? Eu acho que a homenagem é suporte financeiro e afeto. Então, o Caramelo certamente terá o seu seguro, que está dentro do contrato, dentro da CBF também tem um seguro. Eu acho que ele é sempre irrisório para um garoto jovem que teria a vida toda pela frente, não sei o número, nem me pergunte, mas certamente é irrisório, e pelo potencial futuro que ele teria. E nós vamos tentar manter o alinhamento do seu contrato, alguma maneira legal de não deixar de dar o suporte suficiente, como foi feito com o Everson. O Everson, quando faleceu, o nosso goleiro, vamos tentar criar um alinhamento legal que o clube possa dispor de valores, apesar disto não ser correto junto à lei. Vamos ver a fórmula para a gente poder manter o menino, a família do menino assistida. Bom, muito obrigado. Mais algum esclarecimento? Ok? Boa tarde a todos, muito obrigado. Obrigado, boa tarde.